Reinaldo Azevedo, a defesa de Bolsonaro deveria se ater à lei, mas insufla uma arruaça ideológica. Vamos ler juntos aqui essa coluna do Reinaldo, para ficar bem informados. As besteiras ditas e escritas sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, no depoimento de Mauro Cid, e sobre a denúncia oferecida por Paulo Gonet ao Procurador-Geral da República, multiplicam-se nas redes entre a má-fé e a ignorância mais rombuda. Todos sabem, já escrevi dezenas de vezes e falei outras tantas na rádio, na internet e na televisão, não sou um entusiasta de delação premiada e penso que muita coisa deveria ser mudada na Lei 12.850. Mas é o que temos agora. E olhem que ela já foi pior antes das mudanças feitas em 2019 pela Lei 13.964, contra a qual politiqueiros da Lava Jato lutaram bravamente. Moraes, como relator do caso, não celebrou o acordo de delação, ele apenas tomou um depoimento. Para quem não entendeu, e há aqueles que fazem questão de investir na confusão, a PF teria colhido uma penca de evidências que contrastavam com as informações que o tenente-coronel havia fornecido em sua colaboração, o que evidencia, note-se, que a investigação não se resumia à sua delação. Aliás, é o que exige a Lei 12.850. A colaboração é meio de obtenção de prova. Artigo 3º-A. Quem celebra um acordo de colaboração está sujeito a deveres, conforme o artigo 4º que dispunha da delação, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por elas praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. O parágrafo 6º dispõe do seguinte: o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público, o investigado ou acusado e o seu defensor. Lamento que a defesa de Jair Bolsonaro abandone o bom exercício do direito para jogar para a galera das redes sociais e para instrumentalizar um certo jornalismo, ou que nome tenha, bronco ou oportunista. Moraes não participou das negociações para a delação. Ao conduzir o depoimento na presença do defensor de Cid de Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, apenas cumpria sua função. O ministro lembrou a Cid o conteúdo do parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Insista-se, feito acordo, inexiste o direito ao silêncio e há uma obrigação de dizer a verdade. E se não for assim, a lei também é clara: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse de envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto de colaboração, sob pena de rescisão. E eu quero agradecer de coração a Suzy, que mandou aí 13 pila para nós, jogando a gente faltando 170 pilas. Muito obrigado, gente. Vamos lá para a gente seguir todo mundo que está fazendo aqui bem a nossa live. 111 pessoas nos acompanhando. Que público maravilhoso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Vamos seguindo aqui na leitura. Em entrevista à Globo News, em tom indignado, Celso Vilardi, um dos advogados de Bolsonaro, afirmou e indagou como quem denunciasse um escândalo. O ministro marcou uma audiência para salvar a delação. Pode isso? O juiz da causa pode dizer a colaborador que, se ele não falar a verdade, ele vai ser preso e perde a imunidade para sua filha, para sua mulher e para seu pai? O juiz pode fazer o papel de instrução no processo acusatório? Nós precisamos discutir isso. A instrução do processo acusatório é mera interpretação do doutor. Quanto ao resto, a resposta é escancaradamente sim. Moraes estava informando a Cid que a apuração independe da PF, da PF colidia com os dados da sua colaboração, meus caros, minhas caras, para a gente seguir aqui e fazer bem o trabalho. O doutor se esqueceu de lembrar
a seus interlocutores que havia um pedido de prisão apresentado pela PF, que contava com manifestação favorável da PGR. O juiz cumpriu seu dever ao observar ao depoente que ele estava sujeito ao artigo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos dessa mesma colaboração. Mas Alexandre precisava ameaçar a família de Cid? Não ameaçou. Apenas rememorou os termos do acordo que havia feito para o colaborador e que poderiam ser rescindidos. Perdão judicial ou pena não superior a 2 anos, que os benefícios do acordo sejam estendidos ao pai, à mulher e à filha maior, que os bens e valores eventualmente apreendidos sejam restituídos e que a PF garanta a segurança do colaborador e dos seus familiares. Se a delação de Cid compreendesse entre os benefícios tomar um dia de chicabom, Moraes teria observado e vai ficar sem o chicabom. Transcrevo o que disse Moraes numa audiência que poderia ter resultado na prisão de Cid e na rescisão da sua colaboração. Colaborador tem não só benefícios, mas também tem obrigações, e a maior das obrigações é falar a verdade, é não se omitir, é não se contradizer. Não há na colaboração premiada essa ideia de que só respondo o que me perguntam. Não. Colaborador colabora com dados efetivos, até porque é o requisito essencial para que os benefícios sejam concedidos, a efetividade da colaboração em nada auxiliou e não há porquê, dentro dessa ideia de justiça colaborativa, de justiça premial, se darem os benefícios. Que coisa, né? Olhem que o ministro estava evocando os incisos 1, 2 e 3 nos parágrafos 14 e 17 do artigo 4º da Lei 12.850. Continuemos com Moraes. Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que ele preste as informações verdadeiras. Já no pedido da Polícia Federal, já há parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça as omissões, contradições da sua colaboração, sob pena não só de decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e da responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Meu Deus, mais uma vez o juiz cometeu o crime de evocar os conteúdos dos parágrafos 14, 17 e 18 do artigo 4º da lei. As alusões às famílias se devem ao fato que foi um dos itens do acordo celebrado por Cid. Os familiares estavam envolvidos no negócio, tá, gente? Mais um pouco do que o Moraes falou? Pois não. A colaboração premiada não pode ser seletiva e direcionada. Ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Isso aqui é essencial, tá, gente? Na boa delação premiada. O colaborador dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não ao Ministério Público é o Procurador-Geral da República. E quem analisa, após a denúncia, eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República, se haverá culpabilidade ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Não é o colaborador que, desde o início, analisa: esse não fez nada, eu quero fatos. É por isso que eu marquei essa audiência. Eu diria que a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Eu vou passar a palavra a ele, porque depois, eu não vou dizer depois que eu não avisei. Eu tenho aqui um relatório detalhado, não só da investigação, como do novo relatório do que a Polícia Federal está apresentando agora. Encerrando a investigação sobre a tentativa de golpe, 700 páginas detalhadas. No final foram 884. Eventuais novas contradições não serão admitidas. Alexandre estava ali para cumprir o parágrafo 7, sempre do artigo 4º da Lei 12.850, realizado o acordo na forma... Só um minutinho, gente. Realizado o acordo na forma do artigo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz. Ele estava para cumprir o parágrafo 7, sempre do artigo 4 da Lei 12.850. Realizado o acordo na forma 6ª desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador
e a cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que se analisará os seguintes aspectos da homologação: regularidade e legalidade, adequação dos benefícios pactuados frente àqueles previstos em lei, a adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput desse artigo, voluntariedade da manifestação da vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. E quantas vezes o colaborador pode ser ouvido? Tantas quantas o juízo achar necessário. Tática: a defesa de Bolsonaro sabe que terá uma tarefa inglória contra o ex-presidente. Chega a haver um excesso de provas, porque o seu golpismo é insaciável e irrefreável. Na terça, ele foi ao Senado falar com aliados e acusou mais uma vez o TSE de ter fraudado as eleições de 22. Nesta quinta, no evento do PL, disse cagar para a prisão e afirmou que em 2022 o golpeado foi ele. Vale dizer, continua a não reconhecer o resultado das urnas e a afirmar que foi roubado pelo tribunal. Boa parte daqueles que o cercam inflamam seus milicianos digitais com ataques ao Supremo e à PGR, alegando que tais estes não têm independência para atuar no caso, o que busca colocá-lo desde cedo como um homem acima da lei. É o mesmo Bolsonaro que no dia 7 de setembro de 2021, quando anunciou que não mais cumpriria decisões judiciais, é o mesmo Bolsonaro de 5 de julho de 2022, quando encomendou aos seus subordinados ações para impedir a realização das eleições. É o mesmo Bolsonaro de 9 de dezembro daquele ano, quando rompeu o silêncio pós-eleitoral, um dia depois de conversar com o general golpista Mário Fernandes, o pai do punhal verde e amarelo, para anunciar ainda, de modo oblíquo, que o golpe estava a caminho. Eram tempos, creio, em que o Vilardi se colocava como um crítico golpista, meus caros e minhas caras. Não demonizo advogados, eles não se confundem com seus clientes. Fazem a defesa técnica, a que todos devem ter direito numa democracia. Lamento, no entanto, e profundamente, que, dada a dificuldade óbvia da causa, haja um apelo que nada tem a ver com o universo das leis e com o mundo do direito, assim como execro o juiz que se deixa mover pelo clamor público. Repudio a prática que busca criminalizar um magistrado que apenas fez o seu trabalho. Também o sempre reto, contido e competente Paulo Gonet está sendo alvo de ignorância, estupidez e o obscurantismo, porque ou teria ido além ou teria ficado aquém, depende do gosto crítico do inquérito da Polícia Federal, como se não pudesse haver diferenças de leitura entre o órgão que investiga e o que oferece denúncia. Essa gente se esquece de que o Ministério Público, titular da ação penal, é autônomo, inclusive para, se assim considerar, não oferecer denúncia nenhuma. Concluo. Mas estamos diante de uma nova Lava Jato, de que você, Reinaldo, é crítico. Eis outra estupidez saliente. A barbárie lavajatista se deu em um tempo em que bastava uma delação para desgraçar o delatado. Isso mudou em 2019, quando a Lei 12.850 foi alterada pela Lei 13.964, contra a vontade de delinquentes que usaram uma suposta operação de caça aos corruptos para assaltar o Estado e o Estado de Direito para fazer política. Tratava-se, como se provou depois e como intuí bem depressa, de militantes de extrema-direita disfarçados de benfeitores da humanidade. Não há similaridade possível entre a persecução penal aos golpistas e a malfadada operação. Quanto à disposição da defesa de Bolsonaro de pedir a anulação da delação de Mauro Cid, dizer o quê? Que o faça. O pedido é livre. O STF vai decidir. A propósito, ainda que anulada fosse, e não há motivo para isso, as provas produzidas pela Polícia Federal seguem intocadas. É só mais um papo furado para inflamar os já inflamados. Estamos fora do universo do direito. Isso é uma arruaça de internet. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Deixa eu tirar aqui um trouxão que apareceu já no chat. Fala, pessoal. Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube.
E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.